Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Vitaleri na nossa série É Preciso Falar, parte 2. Hoje vamos falar de muitos assuntos ligados à saúde mental, à diversidade, à liberdade de expressão. Eu sou Karen Scavacini, psicóloga, mestre em saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio e doutora em psicologia. Fundadora do Instituto e muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje para compartilhar muitas informações. O Instituto Vitaleri é pioneiro no trabalho com prevenção e pós-venção aqui no Brasil e nós criamos esse canal para poder conversar com vocês sobre diversos assuntos e ajudar a entender o que é suicídio, que ele é um problema de todos e como que várias outras questões podem ajudar a nossa saúde mental. O suicídio está lá no final de uma cadeia de fatores. O que a gente pode olhar e como a gente pode ajudar as pessoas a promover a saúde mental numa amplitude muito maior. Bom, quanto mais a gente falar sobre isso então, melhor vai ser. E a gente já tem um monte de vídeos sobre o assunto. Dá uma olhada no canal, não agora, depois, para poder ver o que a gente já tem lá. Muita conversa boa falando de saúde mental. E por que esse tema foi escolhido para É Preciso Falar 2? Porque a discriminação e o preconceito social contra as pessoas com alguma deficiência ainda são frequentes na nossa sociedade e ocorrem muitas vezes de maneira velada. E nós sabemos que os termos depreciativos, a falta da representatividade e de acessibilidade são grandes barreiras que vão afetar o alto valor, a sensação de pertencimento e também a saúde mental de todas as pessoas com deficiência. E para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo uma pessoa super especial, a Mariana Torquato, do canal Vai Uma Mãozinha Aí? O maior canal de deficiência no YouTube Brasil. É uma honra poder recebê-la aqui. Se você não conhece o canal, depois de ver esse vídeo, vai lá e se inscreve lá também, que tem muito conteúdo bom para trazer bastante reflexão. Mas vamos lá. Mariana, muito obrigada por você estar aqui hoje. Muito obrigada por topar esse papo com a gente. Oh, meu Deus, eu que agradeço. A gente precisa muito conversar sobre isso. É uma honra estar aqui com você. E tô ansiosa aqui para a gente começar a conversar. Manda logo, mande já. Você já me apresentou. Meu nome é Mariana Torquato, meu canal é Vai Uma Mãozinha Aí. Meu Instagram é @Mariana Torquato e eu tô na internet desde 2016 falando sobre capacitismo, falando sobre pessoa com deficiência de uma forma leve, divertida. E quando ninguém nem falava, nem sabia o que era capacitismo, né? E ainda muita gente não sabe. Olha que você já começou até a minha primeira pergunta, que eu ia te perguntar como que você começou o seu canal? Eu comecei o meu canal porque eu buscava por representatividade e eu não encontrava. Eu comecei a ver se formar vários nichos dentro do YouTube, né? Eu vi pessoas LGBTQI+, pessoas gordas, pessoas negras, todo mundo assim, principalmente mais do que fazendo sucesso, criando uma comunidade mesmo, um local de ajuda, um local para a gente trocar experiência. E eu queria muito falar sobre deficiência, eu só via na TV questões relacionadas a Paralimpíadas, que foi na época que eu criei meu canal, em 2016, e também questões relacionadas a Teleton, né? Questões relacionadas a pedindo ajuda para essas pessoas, etc. E eu não me via representada em nenhum desses lados. Eu me via como uma pessoa comum que tinha uma característica e que isso não significava que eu era uma pessoa ou super heroína ou uma super coitadinha, entende? Então foi aí que eu criei, com um empurrãozinho de uns amigos, porque antes de eu criar o canal, eu nem postava foto com o meu bracinho, para você ter uma noção. Nossa. Então, foi uma terapia para mim criar o canal e realmente olhar e me ver mexendo o bracinho na câmera sabe? E foi muito doido, assim, esse processo de sair do armário em relação à minha deficiência e colocar a minha cara na internet, me expor na internet, que era uma coisa que eu não fazia. Eu mal assistia... Eu mal tinha um Instagram, eu acho, na época. Então, assim, eu não era uma pessoa que assiduamente assistia YouTube. Eu nunca tive o sonho de ser uma influencer ou não sei o quê. Foi uma coisa que aconteceu porque eu queria conversar com alguém, não tinha ninguém para conversar e conversei com a internet. Nossa, que maravilhoso o teu caminho também, né? Eu acho que mostra de quantas formas são possíveis da gente poder repensar e mais, né? Eu acho que formar essa comunidade de cuidado, de pertencimento e de poder falar abertamente sobre o assunto, poder trazer isso para o debate mesmo, porque as pessoas não falam,
né? Tem todo um tabu em cima da questão, elas não falam, não perguntam. Eu achei muito legal que eu vi um dos vídeos que você falou, que você fez, contando como foi, né? Por que você tem o braço assim? E aí, foi muito legal, você falou, as pessoas que não tiveram coragem de me perguntar, elas têm curiosidade, elas só não perguntaram, né? O Sim. quanto que as pessoas têm essa dificuldade, não só de falar, como de falar abertamente sobre esse assunto com todas as pessoas, né? Como que foi esse processo de você lidar com a sua deficiência? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa entender é que ninguém te ensina a lidar com a sua deficiência. Ninguém te ensina a ser uma pessoa, a passar por cima disso, passar por todos os estereótipos e todos os pode e não pode que você vai ouvir na vida e realmente começar a construir uma autoestima, a começar a confiar em você mesmo. Então, para mim foi muito gradual e muito devagar, apesar de eu ter tido, graças a Deus, pais que não me criaram dentro de uma bolha e ter tido a oportunidade de estudar em colégios particulares, que já abraçavam a diversidade, que já eram mais inclusivos, etc. Mas mesmo assim, eu sofri bullying, eu tinha apelidos, eu achava que ninguém nunca ia querer namorar comigo, porque quem que vai querer namorar uma menina sem um braço, se pode ter uma menina com 2 braços? Eu achava que eu era mais feia por causa disso. As pessoas diziam para mim também, mas você é tão linda, nem parece que você tem uma deficiência. Então eu tentava esconder a minha deficiência, por isso que eu te falei que eu não colocava fotos do meu bracinho, eu não saía do armário, né? Vamos usar esse termo, porque eu acho que a gente fala muito sobre isso, sobre questões de sexualidade, mas deficiência também é uma saída do armário, principalmente quando você consegue esconder ela de alguma forma. Então, foi muito difícil para mim lidar com a minha deficiência, foi muito difícil me ver como uma mulher bonita, capaz. Tanto é que, por exemplo, agora eu estou estudando em Berlim, estou fazendo meu mestrado aqui, mas eu tenho o sonho de estudar fora do Brasil desde muito pequena e eu nunca tive coragem, porque eu achava que eu não. Que ia ser muito difícil me virar sozinha, sem a minha rede de apoio, sem a minha família, sem os meus amigos, sabe? Tipo, como que eu vou lidar com as responsabilidades da vida? E é aquelas coisas que colocaram na minha cabeça desde pequena, né? A Mariana, melhor. Não, Mariana, você não vai poder ser cantora. É mais fácil ser servidora pública, porque tem cota. Entende? Então, vai rolando coisas na vida da pessoa com deficiência com a falta de representatividade, com a falta de outras pessoas com deficiência ocupando espaços de destaque, que você acredita que certos sonhos não são para você. E por muito tempo eu acreditei que certos sonhos não eram para mim. E por isso que eu criei o canal. E quando eu criei o canal, eu descobri que, olha, eu sou boa em me comunicar. Olha, tem pessoas que acham legal. Olha, pode ser que tem alguma coisa aqui. Coisas que eu nunca tinha nem ousado sonhar, entende? Então é muito difícil e é uma coisa muito gradual que você vai conquistando ou não aos poucos. Eu sei que construir amor próprio não é fácil para ninguém, independente de ter deficiência ou não. Mas para quem tem uma deficiência é um desafio a mais, porque existe todo esse tal do capacitismo, esse preconceito que existe em volta da gente, que diz que a gente não é o bastante, que diz que a gente tem que ser consertado, que a gente tem que usar uma prótese, que a gente tem que fazer isso com aquilo, entendeu? Então é um desafio muito grande, muito grande. Eu fico assim até arrepiada de ouvir você falar, porque acho que é difícil para as pessoas entenderem o impacto em todos os graus da vida, que é o que você está falando agora. E eu achei maravilhoso esse termo que você usou, né? Que é o sair do armário. É o se assumir por inteiro, né? Olha, é desse jeito que eu sou e é assim que vai ser, né? E eu me aceito dessa forma e que a sociedade também me aceite dessa forma, né? Ou também, não quero saber se estão me aceitando ou não, o que importa é começar a se aceitar, né? Acho que não é nem o que os outros pensam, acho que começa muito de algo interno, né? Um movimento... algo interno, é uma questão de internalizar e o que tem de bom em você e não só o que tem de errado, o que as pessoas dizem que tem de errado. Eu até, um dos vídeos que você fez, você fala assim, que a filha não era perfeita. E eu achei aquilo de uma agressão, essa frase, né? Como que você pode olhar para uma pessoa e falar, ela não é perfeita? Mas que raio de perfeição é essa? Que absurdo é isso, né? E como que é uma frase que pode marcar a vida inteira de uma pessoa? Que é isso, assim, eu não ouso sonhar em morar fora, eu não ouso ter uma carreira de cantora, porque não, o meu lugar é procurar um lugar que tenha cota, vou ser funcionária pública, vai me dar estabilidade. Então,
o quanto que isso vai diminuindo mesmo os sonhos, né? E aí, o que te ajudou nesse processo e o que te atrapalhou nesse processo também? O que mais me atrapalhou foi realmente a questão de eu não ter outras pessoas com deficiência me dizendo que era tudo bem ser uma pessoa com deficiência, que não tinha nada de errado comigo, que eu poderia ser repórter, que eu poderia ser artista, que eu poderia ser astronauta, que eu podia ser piloto de avião, que eu podia ser médica. Não, sabe? Tipo, tudo até é muito engraçado, porque o capacitismo, ele é um preconceito muito sofisticado, né? Porque ele se disfarça em preocupação, ele se disfarça em tentar te poupar. Então tem muita gente, por exemplo, que olha para você e fala: "Não, mas é muito mais fácil você ser servidora pública, você vai se incomodar muito menos. Vai ser mais fácil para você. Tanta gente quer ser servidor público, você tem a cota, por que você não faz? Melhor você não sonhar com essas outras coisas. Ou até assim. Não, você pode ser modelo fotográfica, por exemplo, você pode fazer isso e tal, mas só no rosto, sabe? Questões assim que. Comentários pequenos que você escuta quando você é pequena e que vão te entrando na sua cabeça e você vai acreditando, porque pessoas com deficiência também são criadas para serem capacitistas. A gente também é criado num sistema capacitista. E eu acho que o mais difícil é realmente se impor a si mesmo e começar a questionar as suas certezas absolutas que você carrega em relação ao que você pode ou não pode fazer. Por exemplo, teve uma menina esses dias que postou num grupo que eu tenho um grupo no Facebook chamado Mamãozinhos, e nesse grupo ela postou assim: eu tô querendo fazer enfermagem, mas as pessoas do curso me disseram que seria praticamente impossível porque tem que fazer tudo com as duas mãos. E aí eu fiquei pensando, mas quem que te falou que é impossível? Foram pessoas com duas mãos, elas não fazem a menor ideia do que é possível ou não é possível no seu mundo, na sua realidade, né? Não cai nessa. As pessoas elas gostam de falar, mas certas coisas não dá para adaptar. Não, certas coisas não dá, não tem como. Mas você não sabe, você não vive essa realidade. As pessoas acham que elas têm essas certezas do que é possível, o que não é possível, que certa pessoa com deficiência faça e você não faz a menor ideia do que é possível e o que não é possível. E eu mesma acreditei que várias coisas não seriam possíveis até eu botar a cara e fazer. E assim, eu acho que o que facilitou muito nesse processo para mim foi a questão de eu ter tido um apoio de psicólogos, mas não no sentido do meu braço, de aceitar a minha realidade, porque eu já tinha aceitado a minha realidade, mas eu ainda não tinha colocado ela como uma característica, eu ainda tentava escondê-la. Apesar de eu já, tipo, começar a criar uma autoestima, era uma autoestima onde eu não olhava pro meu bracinho, era uma autoestima onde eu me olhava de perfil, sabe? Que eu tirava foto só assim. Então, era uma autoestima que não contemplava todo o meu ser. E aí eu fui, mais assim, com 20 e poucos anos, e o canal fez uma parte fundamental nisso, assim, de eu entender que existem mais pessoas com deficiência, que eu não era um ET, que eu não estava sozinha, que eu não era a única pessoa com deficiência que pensava assim. Então, é tudo isso, sabe? Tipo, o que me facilitou muito também nessa descoberta e redescoberta do amor próprio foi a própria questão de construir essa comunidade online. Que legal. Acho que a gente tem visto, né, quantas comunidades são construídas e como que elas ajudam. Porque muito é falado, né, acho que agora também está muito em voga do como as redes são prejudiciais, ou como que afeta de uma forma negativa as pessoas. Acho que tem de tudo, né? A gente está falando de um instrumento, de uma ferramenta, e vai depender como a gente se relaciona com ele, né? Quantas pessoas que puderam ter uma voz, que puderam encontrar um local, que puderam se espelhar em outras pessoas, porque a gente tem esse acesso hoje também, e que antes ia ser super difícil que isso acontecesse, né? Uhum. Então, acho que também parar de demonizar um pouco as redes sociais e poder ver como a gente pode usar elas de uma forma saudável e para o bem, né? Para fazer coisas legais e para ajudar as pessoas. Você falou bastante em capacitismo, Mariana. Explica para quem nunca ouviu falar sobre isso, o que é capacitismo e se der, dá alguns exemplos de frases que as pessoas acabam usando. Bom, como eu te falei, o capacitismo ele é um preconceito muito sofisticado. É muito difícil você materializar em uma frase o que é o capacitismo.
O capacitismo, ele vem da ideia da falta de capacidade, de que existe um corpo que é padrão, que é perfeito, e que existem outros corpos que são apontados como não perfeitos, como não padrões, como fora do bolinho ali, né? Como defeituosos. Como se a gente fosse um bando de robôs sendo construído assim, um atrás do outro, e alguns são defeituosos e devem ser jogados para o lado, né? Então, é nisso que o capacitismo se baseia, é uma ideia de que certos corpos têm menos valia do que outros. E dentro desse grande preconceito, existem várias formas onde ele se apresenta na sociedade. Desde a questão de, por exemplo, no mercado de trabalho, onde a pessoa pode olhar para mim ou para outra pessoa com deficiência e achar, não, essa pessoa não tem tanta capacidade quanto essa outro candidato sem deficiência, né? Por exemplo, olha para mim e pensa, ah, não, ela deve demorar horrores para digitar um texto. Ou, sabe, as pessoas, como eu te falei, elas acham que elas sabem o que a pessoa com deficiência pode ou não pode fazer. Então, essa ideia montada na nossa cabeça desde pequeno, que pessoas com deficiência são menos capazes, elas vão afetar diversas áreas da vida da pessoa com deficiência, né? Vão fechar portas e janelas para a gente na hora da gente tentar conseguir uma vaga numa escola regular, na hora da gente tentar conseguir uma vaga na universidade, na hora da gente tentar conseguir acompanhar as aulas da universidade para ter acessibilidade, para ter inclusão de fato, na hora de você tentar uma vaga de mestrado, na hora de você tentar uma vaga de trabalho e também na hora de você tentar um relacionamento, por exemplo. Porque muitas vezes as pessoas com deficiência não são consideradas pessoas interessantes, pessoas bonitas, pessoas mesmos, né? As pessoas ainda veem a deficiência antes de qualquer coisa e acreditam que nós somos, por exemplo, um fardo para carregar, né? Então existe a ideia de que se uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente e perdeu uma perna. Seu marido continua com você? Nossa, que guerreiro, que herói, esse te ama e não sei o quê. Como se o fato de você virar uma pessoa com deficiência, você virasse completamente outra pessoa. Você deixasse de ser a pessoa que você era antes e agora você é uma pessoa com deficiência. E tudo que as pessoas veem é a sua deficiência. Então, existem outras coisas também, que eu acho que o mais comum que a gente vê, por exemplo, na mídia, é a questão de sempre colocar a deficiência da pessoa como algo, uma superação. A pessoa com deficiência passou na OAB. Nossa, superação. Caramba, guerreira e não sei o quê. E não percebe que essa mesma pessoa que bate palma pra gente, compartilha essas coisas de quantos likes essa guerreira merece, usando fotos de crianças com deficiência, coisa que se usa é que antes de ter rede social se passava por e-mail, e antes de ter e-mail se tinha no jornal. Então, são coisas que foram passadas de gerações, essas ideias de que pessoas com deficiência estão aqui para inspirar pessoas sem deficiência a dar mais valor à sua vida. E a gente não tá aqui para inspirar ninguém, a gente tá aqui para viver, né? A gente é pessoa e etc. E é muito engraçado, porque a partir do momento que você aponta isso para alguém e fala, isso é capacitismo, isso é uma forma que você tá me objetificando, isso é uma ideia errada que você tem, as pessoas falam assim, não! O quê? Não foi minha intenção, jamais. Eu jamais seria. Eu não tenho preconceito contra as pessoas com deficiência. Aliás, eu tenho uma prima que é cadeirante e ela não se entende. E aí começa toda a questão assim de negar o que é o capacitismo e querer, ao invés de tentar entender, eu entendo que há um desconforto, né? Eu entendo que as pessoas fazem isso, esse tipo de comentário, não querendo ofender. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente continua tendo uma sociedade que fecha todas as portas pra gente, não importa se você tá na internet curtindo uma foto de uma criança com deficiência e achando que essa pessoa é uma guerreira. Porque a gente não quer ser guerreira, a gente quer ser pessoa, a gente não quer passar por um monte de barreira, a gente não quer ter que passar por um monte de merda pra conseguir o que a gente quer, sabe? Então, é toda essa ideia que bota a pessoa com deficiência dentro de uma caixinha e coloca ela como o outro, e não como a gente, né? Então, o capacitismo, ele se alimenta disso. E a gente pode ficar aqui 2, 3 horas só falando sobre ele. Você recebe, porque você fala de uma forma muito aberta sobre tudo isso, que é fantástico, né? Eu imagino que você receba bastante relatos de pessoas e pedidos de ajuda. Isso acontece? Acontece muito, assim, de pessoas que vêm falar comigo, eu tô passando por isso, que mandam um e-mail, que isso e aquilo, mas eu
sou uma pessoa, uma comunicadora, uma criadora de conteúdo, mas eu não sou psicóloga, eu não tenho conhecimento suficiente para ajudar uma pessoa profundamente, né? Eu falo o que eu sinto, eu falo o que me ajudou, eu falo o que eu acho, eu falo como as pessoas podem, como que eu consegui me ligar do capacitismo e tentar também me desvencilhar dele, porque eu também já fui muito capacitista nessa minha vida. Então, é uma questão mesmo de as pessoas entenderem também o local do influenciador e o local da pessoa, do profissional, que pode dar mais auxílio em esse tipo de situação, sabe? Mas, por exemplo, questões de vaquinha, disso e aquilo, eu sempre fico muito... Sabe, eu não sei se é real, eu não sei o que é. Então, às vezes a gente... Eu tento não fazer do que fazer e depois, sei lá, quebrar a cara, descobrir que era outra coisa, descobrir que não era isso, que não era aquilo. Tem muita gente maldosa na internet, sabe? Mas eu sempre tento dar a minha maior atenção possível, eu respondo uma galera, eu sempre tento responder os comentários, porque eu acho que é muito importante que essa pessoa se sinta ouvida, né? Mesmo que eu não vai dar soluções dos problemas dela, porque eu não tenho as soluções dos problemas de todo mundo, mas que ela sinta ouvida, eu agradeço o carinho, eu tento, sei lá, indicar uns vídeos, mas realmente tento botar uma linha ali onde o que eu posso fazer e o que a pessoa precisa procurar ajuda de profissionais e etc. Perfeito, Mariana. Acho que perfeito isso que você fala. E acho que quando também a pessoa pode perceber que ela é importante para o outro, né? Ela pode ser acolhida de alguma forma e ouvida. Isso também, olha, faz tanta diferença quando alguém está precisando de sabe, desabafar, ou quando está precisando, só às vezes manda uma frase, alguma coisa e tem uma resposta. Isso... Eu percebo que cria assim um laço muito grande, né? Eu falo sobre assuntos que criam laços e a pessoa acaba assim, se sentindo muito próxima a mim, né? Por ser uma pessoa falando sobre coisas que ela nunca ouviu outras pessoas falarem e que ela, tipo, se identifica. Então, eu sempre tento dar a maior atenção possível. É claro que, né, eu sou só uma, eu não tenho equipe, eu não tenho nada. Então, mas ao mesmo tempo Sim. eu percebo que é muito importante a atenção e que esse conteúdo continue rolando, né? Eu tive uma mãe que descobriu numa ultrassom que a filha dela ia nascer sem um braço e eles ficaram completamente abalados e não sabiam o que fazer e etc. E eles decidiram chegar em casa, ela disse que ela já estava pronta para dormir e o marido dela resolveu procurar na internet alguma coisa e encontrou meu canal. E ela disse que naquela noite eles viram, tipo, praticamente quase o meu canal inteiro. Nossa. E que aquilo mudou completamente, assim, como eles estavam se sentindo em relação a isso, sabe? Porque, tipo, ai, como que vai ser minha filha? Minha filha não vai poder fazer isso, minha filha vai sofrer isso, vai sofrer aquilo. E eles viram que não, que tinha formas, que tinha outras pessoas com a mesma deficiência dessa menina que estavam ali na internet, botando a cara a tapa, falando sobre seus assuntos, mostrando que era assim possível. Eu tenho um vídeo tocando violão, tenho um vídeo fazendo isso, tenho um vídeo fazendo aquilo. Que é realmente, não é para as pessoas baterem palma e me chamar de exemplo de superação, mas é que para outras pessoas com deficiência me enxerguem e vejam, não, se ela consegue, eu também consigo, se ela pode, eu também posso, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido, apesar de, em alguns vídeos, eu ter ainda pessoas falando, ai, que exemplo, que não sei o quê, e eu sempre tento educar, né? Não, eu não sou exemplo de nada. Mas eu acho que é tão linda essa história que você conta, porque eu imagino que a forma como esses pais vão se relacionar, desde essa bebê no útero, quando ela nascer, e a forma como eles vão educar ela, de uma forma já muito diferente, por olhá-la de um jeito já diferente. E isso vai influenciar a vida dessa menina, né? O jeito todo desses relacionamentos. Acho que é muito legal que as pessoas possam encontrar esse conteúdo e possam encontrar, né, pessoas que tragam realmente isso tudo como você traz. Mas falar, puxa, peraí, por que eu tô, né? Tem tantas formas dela, ela vai viver bem, é uma pessoa, é o que você está falando, né? Não é assim, é uma superação, é uma história. Não, gente, peraí, vamos olhar de outra forma, né? Como que você vê a inclusão da pessoa com deficiência na nossa sociedade hoje, né? O que você acha que está faltando para ter mais inclusão? Eu vi um vídeo que você falava, né, do corpo não estar na moda, de não ser consumidora, de não ser público-alvo, mas acho que tem muitos outros debates aí em cima disso. O que você acha que precisa para a sociedade para ter mais inclusão? Convivência. Convivência, naturalização dos corpos de pessoas com deficiência,
ter essas pessoas ocupando espaços, então essa questão da representatividade, tanto na moda, quanto na mídia, quanto na política, quanto em todas as esferas sociais possíveis, sabe? Para que eu não chegue mais em um evento e eu seja a única pessoa com deficiência e as pessoas fiquem pensando, o que essa menina tá fazendo aqui? Ou como que essa menina tá aqui? O que será que ela faz? Né? Porque é estranho ver uma pessoa com deficiência em um evento chique de blogueira, por exemplo. É estranho ver uma pessoa com deficiência na política. É estranho ver uma pessoa com deficiência apresentando jornal. Então, enquanto a gente não tiver uma convivência, e essa convivência ela começa lá no ensino básico, ela começa lá no pequenininho. E a gente teve agora o novo Plano Nacional de Educação Especial, que foi um tiro no pé de muita gente que luta pela inclusão há 20, 30 anos no Brasil. E eu acho que o que falta mesmo é, primeiro, a vontade de fazer. Segundo, o investimento para que isso aconteça. E terceiro mesmo, a questão de abrir espaços para essas pessoas, porque os espaços ainda estão muito fechados, porque a acessibilidade ainda é vista como uma coisa que a pessoa pode escolher ou não fazer. Né? Eu acredito que tem muita gente aqui que está nos ouvindo que não tem uma calçada acessível na frente de casa, ou que vai num restaurante todo dia que tem uma escada, e que não para pensar realmente que tem certas pessoas que vão para esses ambientes e tem esses ambientes negados na cara delas. Né? E aí eu fico pensando, se alguém deixa de atender uma pessoa porque ela é gay, por exemplo, seria um maior bafafá, um maior escândalo. Mas, enquanto uma pessoa cadeirante não pode entrar num bar ou não pode entrar num restaurante, é uma coisa super normalizada, é uma coisa que as pessoas falam, no meu. não acontece. Então, enquanto a gente ainda tiver essa ideia de que acessibilidade é uma escolha, essa ideia de que pessoas com deficiência não podem ocupar certos tipos de espaço, essa ideia de que não, cadê essas pessoas? Porque as pessoas não falam sobre isso na mesa de bar, capacitismo ou sei lá o quê. E a gente também não fala sobre isso na TV. Então, foi na internet, está sendo na internet, que esse preconceito está ganhando força, que as pessoas com deficiência estão ganhando voz depois de séculos e séculos de exclusão, séculos e séculos de silenciamento das nossas vozes, séculos e séculos de nos internar, nos institucionalizar. Então, é agora que a gente está começando a colher frutos de trabalhos que foram feitos há 15, 20 anos atrás, agora que o Brasil estava começando a dar seus primeiros passos em relação a uma sociedade ou uma escola mais inclusiva, e tem certas pessoas que não entendem que esse tipo de coisa, esse tipo de mudança leva tempo, porque são coisas que estão sendo construídas há séculos. Então agora a gente está tentando mudar um paradigma que acontece desde que o samba é samba, desde que até... A gente até falou sobre a questão do ele é perfeito e tal, essa questão vem lá da Grécia Antiga, né? Quando as crianças que tinham deformações eram mortas na hora. E a gente ainda acha assim, eu só quero que meu filho venha perfeito. Mas a gente agradece isso porque na Grécia Antiga matavam as crianças que não eram perfeitas. E a gente ainda, sabe, ainda leva esse tipo de comemoração, esse tipo de palavra, esse tipo de frase, esse tipo de ideia para 2020. Então, é uma forma de exclusão que ainda é muito jogada para debaixo do tapete, em todas as esferas sociais. E para a gente mudar isso, a gente precisa conviver com pessoas com deficiência, a gente precisa escutar pessoas com deficiência, seguir pessoas com deficiência na internet, tentar diversificar essa galera que a gente segue, para realmente entender que pessoas com deficiência são pessoas e que são muito mais parecidas e muito mais perto do que pessoas sem deficiência, do que elas imaginam, do que elas acreditam. Mariana, você acha que as leis são importantes para a inclusão? Eu acho que a gente só inclui com política pública. Não existe essa da gente achar que as empresas vão incluir, ou que as pessoas, a sociedade, a mídia vai incluir. Não, sabe? Isso é balela. Não, a gente vai continuar tendo a mesma segregação, a gente vai continuar sendo excluído, a gente vai continuar não tendo as mesmas oportunidades. A gente só faz inclusão com política pública de qualidade voltado para a pessoa com deficiência. As pessoas só contratam pessoas com deficiência porque elas são obrigadas. E não existe isso de, se o empregado quiser, ele contrata porque a empresa é dele. Não, sabe? Existem essas pessoas e é função do Estado tornar a vida dessas pessoas mais humana, tornar a vida dessas pessoas uma coisa mais fácil, uma coisa mais completa, fornecer meios para que essas pessoas tenham
o mesmo direito de ir e vir, que essas pessoas têm o mesmo direito de estudar, de se formar, de ser alguém na vida, como a gente fala, né? Então, isso só acontece a partir de um Estado que realmente esteja presente e preocupado com esse tipo de ação. E é muito fácil para o Estado, por exemplo, como a gente está vendo com essa nova lei, essa nova política nacional de educação especial, é muito fácil para o governo colocar na mão de instituições privadas a obrigação de incluir essas pessoas, de cuidar dessas pessoas, de educar essas pessoas, de criar meios para essas pessoas. É muito fácil o Estado falar, não, isso aí deixa para pai, deixa para instituição especializada, deixa para ACD. Não, não dá, entendeu? Inclusão se faz com lei, com política pública. E essas políticas públicas e essas leis, elas precisam ser feitas e consultadas com pessoas com deficiência. A gente não pode ter homens brancos sem deficiência legislando sobre uma causa que eles não entendem, sobre uma realidade que eles não vivem, sobre um preconceito que eles não sentem na pele. Né? E por isso que é tão importante a gente entender o lugar de fala da pessoa com deficiência, por isso que é tão importante a gente entender que essas pessoas precisam estar dentro desses locais de decisão, tanto dentro do governo, tanto dentro de grandes empresas. Não adianta a gente estar lá sendo trainee para ficar bonito na empresa que a empresa inclui, mas a gente não tem oportunidade de crescer na empresa, a gente muitas vezes não tem oportunidade nem de mostrar o nosso potencial, porque o nosso chefe já não acredita que a gente tem algum potencial. Então, não dá para deixar na iniciativa privada coisas que são obrigações do governo. E eu estou estudando política pública aqui na Alemanha por causa disso, porque eu acredito que a gente só consegue mudar e incluir pessoas com deficiência com política pública de qualidade. E realmente a gente está tendo muitos e muitos retrocessos com o atual governo, com as atuais políticas que estão sendo implementadas, com os decretos, com isso e aquilo, que tentam, de certa forma, minimizar a atuação do Estado em relação à inclusão dessas pessoas. Toda razão. Palmas para você. Acho que Não, acho que a gente precisa incluir, e a inclusão é em tudo, né? A inclusão é para fazer a lei também, é para debater, é para poder entender o que precisa, né? E como que a gente pode mudar, né, para um jeito melhor, que agora está indo para um jeito pior, né? Como que a gente pode mudar de fato para que realmente ajude e que faça toda a diferença, né? Você acha que a falta de representatividade impacta o valor e o alto valor, né, e a saúde mental das pessoas com deficiência? Olha, eu acho que com certeza eu sou uma pessoa que senti na pele como a falta de representatividade impulsionou os meus passos, como a falta de representatividade me fez, por exemplo, cursar administração, por ser uma coisa mais genérica, por ser uma coisa que seria mais fácil passar nos concursos, que desde 9 anos de idade eu escuto que era isso que eu tinha que fazer na minha vida. E como eu te falei, eu acreditei e eu tinha vários sonhos que eu deixei para trás e eu tinha várias coisas que realmente eu sonhava e falava, eu vou fazer isso. E aí alguém chegava para mim e falava, mas como que você vai fazer isso sem uma mão? E aí eu falava, não sei. E eu não sabia como, e eu não sabia se eu podia. Então eu acreditava no que as outras pessoas me diziam. Não, então não pode, então não posso. Melhor eu fazer o tal do concurso, é melhor eu... Então, não é que as pessoas com deficiência não possam realizar seus sonhos, não vão atrás de realizar seus sonhos. A gente está num sistema que é tão excludente, que é tão forte, que a gente acredita mesmo que esse sistema ele meio que rouba a nossa possibilidade de sonhar. É um sistema que te faz, desde pequeno, acreditar que tem algo de errado com você, que você precisa de conserto, porque desde pequeno, por exemplo, para mim, desde antes de eu entender o que era prótese, as pessoas já perguntavam para minha mãe, mas a Mariana faz uma prótese, né? Mas a Mariana fez uma prótese. E assim, não é como se eu tivesse uma prótese super maravilhosa, que fizesse um monte de coisa, cortasse cebola e não sei o quê, eu ia usar a tal da prótese. Mas as pessoas falam da prótese como se fosse um conceito. E não é verdade. As próteses que existem, que as pessoas não pagam 100 mil, 200 mil reais, são próteses ou estéticas ou praticamente sem nenhuma função, utilidade. Não é que nem as próteses de perna, né? As próteses de perna são muito mais avançadas e etc. Então, mas é sempre essa questão assim, né? De você ver uma pessoa sem uma perna, você pensa, mas tem que usar prótese. Mas se você vê uma pessoa
cega, mas tem que usar a bengala. Ah, mas tem que... Entende? Então, as pessoas ainda insistem em ver a nossa deficiência antes da gente. E isso afeta muito na construção de uma autoestima. Como que você vai acreditar em si mesmo se ninguém acredita em você? Sabe? Se você não tem nenhum estímulo te dizendo, não, tá tudo bem, você vai conseguir, imagina, isso aí não é nada. Entende? Ninguém fala isso para uma pessoa com deficiência. Pelo contrário, as pessoas realmente querem dar o seu pitaco e falam de um lugar que elas não entendem, de um lugar onde elas não têm a menor experiência e falam, não, isso você não vai poder fazer, ou isso não é para você. Então, é claro que não ter um William Bonner com um bracinho me fez pensar que eu não poderia chegar naquele lugar. É claro que não ter ninguém com deficiência na novela me fez pensar que eu não podia ser atriz. Claro. E quando tem uma atriz com deficiência, a gente coloca pessoas sem deficiência interpretando essa pessoa, né? Então, existe... É o tal do... Como é que chama? O creep face. É uma coisa que acontece em Hollywood, é uma coisa que acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, quando a gente pensa sobre isso. O capacitismo e a falta de representatividade para as pessoas com deficiência, ele acontece no mundo inteiro, tirando mínimos e mínimos países, por exemplo, o UK, que tem uma questão muito de grade inclusiva. Então, assim, praticamente você viver num mundo que parece que não foi feito para você. É isso que você sente quando você tem uma deficiência. Você sente que tem algo de errado, você sente que você é um ET, você sente que você não pertence. E é claro que isso vai impactar na sua construção de autoestima. Eu costumo dizer que eu comecei a criar minha autoestima com 22, 23 anos. Enquanto minhas colegas com 15 e 16 já estavam se achando o máximo. E eu estava me achando o cu da cabrita, como diz minha mãe, entende? Então, tem gente com deficiência que tem 30, 40 anos que nunca conseguiu ter realmente, evoluir evoluir a sua autoestima, ter uma confiança em você mesmo. Tem muita gente que realmente acaba tendo como a única saída se aposentar, porque desde o começo é uma pessoa que é jogada para o lado, para escanteio, porque desde o começo é uma pessoa onde os pais, por exemplo, querendo proteger, colocam ela dentro de uma bolha, onde ela não convive com outras pessoas, onde ela não sabe como é que é o mundo real. E aí, quando você chega no mundo real e como ele é, você se frustra tanto que você se isola, que você coloca pra dentro, que você não quer mais sair. Porque você não quer passar por tudo isso, pelos olhares, pelo desprezo das pessoas, pela falta de interesse, pelos comentários. Então, assim, é complicado, sabe? Às vezes você é uma pessoa com deficiência e você tá dançando numa festa, chega alguém que fala, nossa, você é um exemplo de superação, nossa, e você tá lá bêbado, dançando, sabe? E as pessoas acham elas agem como se elas estivessem arrasando. Nossa, como eu sou inclusiva, entende? Então, é muita falta de informação e é muita falta de representatividade. E essa falta de informação, ela é alimentada por essa falta de pessoas com deficiência falando, dando opinião, por essa falta de pessoas com deficiência aparecendo na TV. Assim, por exemplo, eu tenho certeza que se eu fosse apresentar o Jornal Nacional, a primeira coisa que ia estar no Twitter era o que aquela mina sem braço apresentando o Jornal Nacional. Porque, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o braço dela? Meu Deus do céu, será que ela é filha de algum diretor? Ou não sei o quê, sabe? Tipo, por que essa menina tá ali? Ia dar um maior burburinho. Mas talvez depois de 2, 3 semanas, ia ser normal. Ah, a menina ali, entende? Então é isso que a naturalidade torna, né? Por isso que a gente precisa naturalizar esses corpos, é por isso que a gente precisa de mais representatividade, porque no começo pode parecer estranho, mas depois de 1 ou 2 semanas você vai falar, nossa, nem lembro mais que essa menina não tem um braço. Entende? Não, você está falando, eu estou pensando assim, vai desde os brinquedos, né? Você pega, não tem brinquedos, não tem modelos, como você falou, você olha uma revista, não tem, você olha um jornal, não tem, você olha, mas na internet tem, né? Essa representatividade está vindo da internet, o que é muito interessante de ver todo esse movimento, porque aí você tem uma voz que vai se expandir. Eu espero que essa voz cada vez mais seja ampliada, para que daqui a pouco a pessoa fale assim, olha, a Mariana está apresentando o Jornal Nacional, não é uma deficiente está apresentando o Jornal Nacional. Porque a Mariana é muito mais do que qualquer deficiência que ela tenha também, né? É não ter só esse olhar de deficiência. Que isso, né? Eu acho que é um pouco de tudo isso que você está
conversando, que você está contando dessa forma tão clara, né? Dá para ver que você já pensou muito nisso, que você, quando você fala, eu comecei a me aceitar com 22, puxa, demorou para começar, por quê? Porque tem uma sociedade que não ajuda, né? Exato. Tem uma sociedade que te coloca numa situação onde ela não é a perfeita. Que coisa absurda é essa, né? Olha, o nosso papo tá delicioso. Eu vou daqui a pouco abrir para você dar os seus últimos comentários. Mas eu queria te agradecer muito, muito pela tua presença, por compartilhar com a gente todas essas suas experiências, tua história e ajudar a reforçar a importância da gente poder falar abertamente sobre diversos assuntos que vão impactar o dia a dia, que vão impactar como as pessoas se relacionam e como vão impactar a saúde mental. E o capacitismo, né? Essa coisa toda relacionada ao capacitismo. Eu adorei poder te escutar e poder pensar também como que todos podemos fazer a nossa parte para cada vez ter mais uma inclusão, mas uma inclusão verdadeira, não esse capacitismo que você fala, né? E se você que está vendo esse papo, que está acompanhando a gente, está com um sofrimento emocional muito grande, está precisando falar com alguém, lembra que tem o CVV pelo número 188, 7 dias por semana, 24 horas por dia, de pessoas que estão lá, voluntários, para te escutar, para te ajudar, além de vários outros locais onde você também pode encontrar atendimento, acompanhamento e acolhimento se você precisar na área de saúde mental. Para isso, você pode dar uma olhada no site www.mapasaudemental.com.br, que tem várias instituições de atendimento voluntário, de atendimento gratuito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, agora é o meu momento blogueira aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like, deixa o seu comentário, mas seja gentil com os seus comentários e conta pra gente o que mais que vocês querem ver aqui. Mariana, quero te agradecer demais. Foi muito, muito legal poder ter esse papo com você e quero abrir para você poder passar isso, a última mensagem. Bom, eu quero agradecer vocês também novamente por terem aberto esse espaço. É muito importante que a gente fale da saúde mental da pessoa com deficiência, da construção de autoestima e da questão também do capacitismo, trazer esse palavrão aí para o meio do jogo, né? Porque eu acho que muita gente que talvez está assistindo nunca tenha ouvido falar sobre esse tal do capacitismo e convidar vocês a começarem a repensar o que vocês acreditam, as suas verdades absolutas, no que a gente foi contado em relação a pessoas com deficiência, o que elas são ou o que elas não deixam de ser. Você que tem filho, aprender desde pequenininho que pessoas com deficiência são pessoas, que existem pessoas que são diferentes. Então, a próxima vez que seu filho apontar para uma pessoa com deficiência e ficar, meu Deus, o que aconteceu? E não sei o quê, você não fala assim, ó, shh, cala a boca, para! E não sei o quê. Não, sabe? Só simplesmente explica. Não, realmente, tem certas pessoas que não têm braço, tem certas pessoas que não têm perna, tem certas pessoas que andam na cadeira de roda, tem certas pessoas que são cegas, mas tá tudo bem. Entende? Porque quando a criança, desde pequena, já sofre essa repressão do tipo, não fala, não aponta, é como se pessoas com deficiência fossem, sei lá, uma coisa intocável, uma coisa que não se deve perguntar, uma coisa que não se deve falar, um assunto tabu, uma coisa assim, e não é verdade, né? A gente precisa começar a tratar pessoas com deficiência como pessoas, e para isso a gente tem que estar aberto para refletir e não para achar que quando alguém aponta para isso é capacitismo ou isso não é capacitismo, isso não é sobre você. Isso é sobre um sistema que foi te ensinado, entendeu? Então você não precisa ficar se sentindo culpado ou ficar se sentindo, nossa, eu já fiz isso, que merda, eu não acredito, eu sou um merda. Não, sabe? Não. Pra gente começar a mudar o mundo, a gente tem que entender o nosso local como problema e começar a querer fazer parte da solução. Então é isso, eu convido vocês para começar a fazer parte da solução e a gente só faz isso escutando pessoas com deficiência, ouvindo o que elas têm a dizer, se aproximando dessa causa. Então eu convido vocês para irem no meu canal, no Vai Uma Mãozinha Aí, também nas minhas redes sociais, eu estou completamente aberta para ouvir vocês e vou ficar de olho aqui nos comentários, então sejam gentis, tá? Um beijo. Mari, que maravilhoso. Muito obrigada Obrigada a mesmo. você. Foi uma delícia te escutar. Passou rápido, né? Nossa, não é? Passou super rápido esse papo, meu Deus. Eu espero que você que esteja assistindo possa refletir, repensar e, mais do que isso, mudar sua atitude, né? E que vai lá, segue o canal da Mariana, que é fantástico, tem muita coisa, tem preconceito, você é preconceituoso, é capacitista, vai lá, dá uma olhada no que ela tem para te dizer, né? Para dizer para você não, para você e para todo mundo que precisa
também ampliar esse olhar e, mais ainda, o olhar e o coração, que possa mudar pouco a pouco para que a gente possa realmente incluir todas as pessoas como pessoas e não ficar olhando, né, e separando essa aqui ou ali. Exato. Muito obrigada, Mariana, obrigada. Pessoal, Obrigada. muito obrigada e até a próxima.